A traição entre amigos não é novidade. Infelizmente, a história mundial está repleta desses capítulos e até mesmo a história pessoal de muitos de nós. Então, ao prepararmos o caso de hoje, nos veio à mente uma das frases mais conhecidas no mundo, relacionada a um acontecimento desse. Até tu, Brutus, ou até você, Brutus, meu filho. O ano era 44 a.C., mais precisamente em 15 de março de 44 a.C., quando o imperador romano Júlio César foi morto com 23 punhaladas, golpes que foram desferidos por um grupo de senadores. Uma evidente traição. Contudo, o pior foi estar entre seus assassinos Marco Júnior Brutus, que era o seu herdeiro político, e, na opinião de todos, seu filho ilegítimo. Então, abduzidos, a partir desse pressuposto histórico, toda a traição realizada por um amigo evoca essa famosa punhalada nas costas, desferida por Brutus. Relataremos hoje o caso criminal que deu ensejo a essa referência e envolveu o PM Uirandê Costa de Mesquita, dois falsos amigos e um plano maligno. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se gostar do conteúdo, clique no like para contribuir com o canal, fechado? Recados dados, vamos aos fatos. No domingo 23 de agosto de 2020, o corpo da empresária Josiane Gomes da Silva, de 29 anos, foi encontrado caído de bruços em meio a uma poça de sangue, com um tiro nas costas e o rosto machucado. Ela estava na rua Sebastião Barros, bairro Messejana, Boa Vista, capital de Roraima. Era por volta das 22 horas quando a polícia militar foi acionada e menos de 10 minutos depois apurou-se a informação de que Josiane tinha sido vista pela última vez acompanhada do namorado Uirandê da Costa Mesquita, um policial militar de 29 anos. Ao lado do corpo da moça estavam uma sandália masculina e um celular, que supostamente seriam do soldado Uirandê. No caso do telefone, a confirmação do proprietário foi feita rapidamente por meio da análise das chamadas e recados gravados na memória do aparelho. Uma testemunha que passou de carro pela rua e viu Josiane ainda com vida não a socorreu porque estava com ela um homem alto com arma em punho. Porém, essa pessoa notificou a polícia do que tinha visto. Assim, as primeiras conclusões indicavam o cometimento de um feminicídio. Então, o namorado, policial militar, passou a ser procurado como suspeito da autoria da morte de Josiane. Na segunda-feira, dia 24, um dia após o crime, a Polícia Civil descobriu a identidade do proprietário do carro visto pelas testemunhas na localização onde o corpo foi encontrado. Tratava-se de Guilherme Tavares de Paula, sócio de Uirandê em uma oficina mecânica, e um segundo amigo deles, Everton de Freitas Andrade, que passaram a ser as principais testemunhas e cujos depoimentos reforçaram a hipótese de feminicídio. Vejam bem, conforme os dois homens, o Uirandê teria chegado na casa do sócio bastante nervoso com Josiane por conta de uma suposta insistência do ex-marido dela em manter contato com a moça. E sim, abduzidos, o ciúme pode ser terrível, porém, pouco depois, aparentemente mais tranquilo, o policial teria convidado todos para jantar fora. Nessa versão dos fatos, no trajeto até o restaurante, o PM teria se descontrolado e agredido a namorada. Por isso, Guilherme parou o veículo na tal Rua Sebastião Barros, onde foi visto por pessoas que passavam pelo local, no momento em que ele tentava retirar o Uirandê de dentro do carro. Ali, o policial teria sacado a arma e continuado a agredir Josiane, enquanto os dois amigos foram obrigados a permanecerem dentro do veículo. Pouco depois, com a tentativa de intervenção de um desconhecido, o Uirandê teria se exaltado, ameaçado de morte essa pessoa na rua e, por fim, atingido fatalmente a companheira com um disparo de sua arma. Ainda pela narrativa de Guilherme, pós o suposto crime, o policial teria feito mais ameaças aos amigos para que retornassem à casa onde ele precisava pegar o próprio veículo para fugir. Os dois homens disseram que, então, entraram no carro com o PM, contudo, pouco depois foram abandonados nas proximidades da rodovia 205. Com base nesse relato das duas testemunhas oculares, Guilherme e Everton,
Um mandado de prisão contra o PM foi expedido. Então, não parecia haver outra linha de investigação que não o feminicídio, com o Irandê como o principal suspeito pelo crime. Assim, na quarta-feira, 26, foi feita a representação do mandado de prisão preventiva contra o policial militar. Contudo, logo no dia seguinte, na quinta-feira, 27, a delegada Simone Arruda, que presidia as investigações, revelou que foi procurada por Guilherme, testemunha principal do crime, para pedir a ela proteção, pois ele estava sendo ameaçado por um outro policial militar, cujo nome foi omitido, que exigia saber detalhes da noite do crime. Porém, o que o tal sócio do Irandê não podia imaginar é que a polícia, por meio do trabalho de investigação, tivesse já em mãos as imagens das câmeras de segurança que flagraram a movimentação daquela noite. Nesse momento, a casa caiu para Guilherme e Everton, pois estas novas provas mostravam um cenário totalmente diferente daquele apresentado anteriormente pelos dois homens. Então, sem ter como escapar, o homem confessou a autoria da morte de Josiane, e muito mais. Levou as equipes forenses e os detetives até o local onde o corpo e o carro de Irandê tinham sido queimados e abandonados. O assassino também entregou o segundo envolvido, que obviamente negou a sua participação nos homicídios, mas a delegada afirmou: as imagens trouxeram para nós elementos suficientes para demonstrar que as duas testemunhas presenciais dos fatos apenas tentaram levar a polícia ao erro, fazendo crer que se tratava de um feminicídio, o crime cometido por eles. Para o irmão do PM, o escrivão de polícia civil Dimar Mesquita Júnior, o fato é que todos que tinham convivência com Irandê não acreditavam que ele seria capaz de matar Josiane. O casal estava junto há 7 ou 8 meses e tinha uma relação tranquila. Ainda segundo ele, foi uma trama muito bem articulada, muito bem bolada, tanto que levou a polícia e a justiça, em um primeiro momento, a serem enganadas. Estavam todos convencidos da culpa do meu irmão. A gente não sabia de nada. Só acreditávamos que o Irandê era inocente, mas também não tínhamos o que dizer, para a polícia, para que pudessem ter uma linha de investigação. Apenas nossa comoção por não saber por onde ele tinha ido. Josiane morreu por estar no lugar errado e na hora errada. Quanto ao PM, ele foi atraído até a casa de um dos supostos amigos com a justificativa de que fariam a manutenção de um carro antigo. Na casa, o Irandê ingeriu uma bebida batizada com veneno de rato e logo começou a passar mal. Então, Josiane quis levar o namorado ao Hospital Geral de Roraima, o HGR. Este transporte foi feito não com o carro da vítima, mas junto com os dois criminosos no veículo de um deles. Porém, Guilherme e Everton pararam o carro em uma rua escura, distante 750 metros da unidade de saúde. Isto gerou uma discussão dentro do veículo, já que o Irandê estava desmaiado e a atitude dos dois homens era sem sentido diante da gravidade da situação e atrasava o atendimento que o PM precisava receber com máxima urgência. Foi então que o sócio desceu do veículo, pegou uma corda e estrangulou Josiane. Em depoimento, ele afirmou que não a agrediu. Contudo, o exame de corpo de delito que foi realizado no cadáver da moça evidenciou que ela tinha lesões no rosto. E como vocês devem se lembrar, foi ele também que tomou a arma do PM, ameaçou as pessoas que passavam na rua e depois acionaram a polícia e testemunharam no caso. Por fim, Guilherme colocou a arma na mão de Irandê para efetuar o disparo na moça. Após abandonarem o corpo da empresária, como já sabemos, os dois envolvidos retornaram à casa onde estrangularam Irandê até a morte. Finalmente, o corpo do PM foi levado até a área de Lavrado, na RR-205, sentido Alto Alegre, dentro do próprio carro do policial, onde tudo foi queimado. Algum tempo após a descoberta do corpo carbonizado do PM, um exame de DNA confirmou a identidade dele, quando o material genético encontrado no veículo foi comparado com o da mãe do policial e o resultado foi informado pela Polícia Civil em uma coletiva de imprensa. Prova da morte e ao mesmo tempo da inocência do policial. A arma dele, utilizada no crime, foi jogada em um rio e não foi localizada até a publicação das reportagens sobre o caso. Segundo a delegada, os dois assassinos covardes e cruéis
foram acusados de homicídio triplamente qualificado, emboscada, motivo fútil, envenenamento, asfixia ou fogo e também por ocultação de cadáver, no caso da segunda vítima. Ambos foram imediatamente presos. E quem é frequentador assíduo aqui do canal deve ter se lembrado também, falando de traição, crueldade no cometimento de crimes, do caso do PM Elias Matias, que foi drogado e morto pela namorada. E essa história foi relatada aqui no canal recentemente. Para quem tiver curiosidade, eu vou deixar o link desse vídeo na tela final deste aqui, fechou? Guilherme, o amigo, sócio e réu confesso, admitiu que o crime aconteceu por conta de uma dívida de R$ 4.500 que ele tinha com o PM. Ou seja, ele havia vendido um motor de um veículo por essa quantia, 4.500, mas não tinha efetuado o pagamento para o Irandê. Supostamente, algum tempo depois, o PM teria cobrado a dívida de maneira ríspida, o que motivou o assassino a planejar o crime com a ajuda de Everton, que era motorista. Josiane não estava absolutamente envolvida nessa desinteligência entre os sócios. Porém, na noite fatídica, marcada para a execução do crime, domingo, 23 de agosto, ela estava com o namorado e por isso foi também vítima dessa trama sórdida. Em 2021, Dimar, irmão de Irandê, deu nova entrevista em que declarou: além da dor da perda e da falta do convívio, que não temos mais, as sequelas que esse crime tão grave trouxe para a nossa família são desastrosas. Ele mesmo, a irmã e a mãe, que morava com Irandê e teve que mudar de casa por conta das lembranças, do trauma, passaram a fazer acompanhamento psicológico. Nas palavras dele, hoje a minha irmã vive em tratamento psiquiátrico. A minha mãe, que sempre foi uma pessoa saudável, alegre, vivia pela rua passeando, não tem mais essa vontade. Hoje, se eu saio de casa e se vou para algum lugar, minha mãe fica aflita, com medo de que eu não volte, como aconteceu com meu irmão. A família do PM relembra que o casal tinha planos de viajar ao Rio de Janeiro e ao Nordeste do país no fim de 2020. Josi, como a empresária era chamada, trouxe um convívio tranquilo ao namorado, um relacionamento marcado pela tranquilidade e compreensão, um relacionamento muito saudável, com grandes possibilidades de chegar ao casamento, pois ambos falavam sobre isso e sobre os sonhos de terem filhos. Outro ponto para a família que nunca acreditou na culpa de Irandê, mesmo após a morte de Josiane e o aparente desaparecimento do PM, quando então as suspeitas dos investigadores foram relacionadas a ele, é que ele era reconhecido pelo seu coração imenso. Por exemplo, em uma madrugada, ele telefonou para o irmão chorando, muito emocionado, após atender como policial uma ocorrência onde uma criança tinha tirado a própria vida. O Irandê era um ser humano sensível e amoroso, que mesmo atuando como policial, não havia se transformado em um homem frio. Em 2021, o caso ocorria em segredo de justiça. O Ministério Público de Roraima denunciou Guilherme e Everton em 20 de setembro de 2020. A justiça aceitou a denúncia no dia 23 do mesmo mês e ambos viraram réus. Testemunhas já foram ouvidas e agora o processo está na fase das alegações finais. Os dois respondem pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de veneno e asfixia, meio insidioso e cruel, traição e recurso que dificultou a defesa das vítimas, destruição, dano qualificado, uso de substância inflamável e motivo egoístico, também por ocultação de cadáver. A família acredita que os promotores do caso estão atuando de forma correta para conseguir a condenação dos acusados e que a Justiça de Roraima vai agir no mesmo nível do crime. O fato de os acusados estarem presos desde o dia 27 de agosto de 2020 já traz certo conforto às famílias e próximos das vítimas. Procurado, o Tribunal de Justiça de Roraima, o TJRR, não informou quando devem ocorrer as próximas audiências e se limitou a dizer que o processo ocorre em segredo de justiça. A família de Josiane e a defesa dos réus não se manifestou ao longo desse tempo. E nós aqui só podemos desejar que os assassinos recebam a mais pesada das condenações, mesmo sabendo do funcionamento da nossa justiça.
Mais um caso que nos leva a refletir sobre o significado de amizade, que não deve ser confundida jamais com outro tipo de relacionamento, como coleguismo ou apenas convívio profissional. E assim encerramos o caso de hoje, abduzidos. Espero que tenham gostado. Se gostou, clique no like, compartilhe o nosso conteúdo com quem possa se interessar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.